Estamos de volta com conversas cruzadas aqui na TV Com. Nosso assunto hoje é a economia do Brasil no cenário internacional e também no Mercosul. Vou avançar um pouquinho para essa questão do Mercosul agora, pelo seguinte: estava lendo recentemente um texto do empresário, presidente do IED, Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, Pedro Luiz Passos. E ele disse, nesse texto, nesse artigo publicado recentemente num jornal de grande circulação, que o Mercosul tem 24 anos, se afastou do seu objetivo, são palavras dele, que era o estabelecimento de uma zona de livre comércio, como se transformou nos últimos anos em uma camisa de força para a inserção dos países membros na economia global, devido à cláusula de que todas as decisões sejam por consenso. E aí alguns especialistas defendem a revisão do Mercosul e outros mais radicais, a ruptura com o Mercosul para que o Brasil caminhe sozinho, não dependendo de decisões colegiadas com a Argentina, com outros países, enfim. Professora Janine, concorda? Olha, essa questão do Mercosul, eu sempre acreditei problemática, porque se ele tem 24 anos, o meu livro também completou 23, que foi bem no início de todo o processo, ainda estudante. Sim. Escrevi, enfim, fiz uma análise da estrutura desse livro. O grande problema do Mercosul é sempre o mesmo. Eles não os nossos presidentes, as nossas autoridades seguem todo o cronograma de reuniões, etc., mas não conseguem agir como bloco. Não tem como prioridade o bloco. Tanto que em 24 anos, se for fazer uma enquete na rua, muitas pessoas desconhecem o que é o Mercosul. Embora a gente já saiba que existe uma circulação maior de turistas, foi facilitado, existe o ganho ao cidadão, né? Mas, de fato, o Mercosul não é conhecido da população. Ele não é prioridade nem para a população que deixa de conhecer, também não é para os governantes. E sempre, todos os acordos caminhavam da seguinte maneira. Se existisse um acordo no Mercosul e uma possibilidade paralela de um acordo bilateral com um dos membros, com um país de fora, isso era prioridade para aquele governo. Principalmente com os Estados Unidos, por incrível que pareça. Segundo, eu gostaria muito que essa política lá de trás viesse fortalecida no sentido de encaminhar o mercado latino-americano exatamente para um bloco comum, econômico e forte, aproveitando as potencialidades, fortalecendo, assim como o Brasil durante um tempo conseguiu fortalecer a economia interna, né, que conseguisse fazer isso regionalmente. Só que a gente enfrenta um período grave agora. Por isso até essa posição de alguns mais radicais de se acabar com o Mercosul, porque ele está entravando, né? Ele é um entrave ao comércio bilateral. Por quê? Porque esses países passam por crise. Até o Chile, gente, o Chile está vivenciando agora, que era o país onde tinha maior transparência na América Latina, está enfrentando uma crise igual à brasileira. O mesmo tipo de acusação cai aos governos, ao financiamento de campanha política. Então, é muito parecido. A Argentina, embora se declarou socialista, né, a gente vê crise de abastecimento na Venezuela. Então, essas economias estão fragilizadas. Quem dera que há 24 anos atrás, a intenção de criar um mercado comum do Sul se desse de forma prioritária para cada um desses governos. É isso que eu gostaria, sinceramente. E hoje eu vejo a América Latina em crise, né? E não basta só pegar os noticiários locais, o que a nossa mídia diz. A gente tem que mergulhar na mídia. Eu, por exemplo, quando fiquei sabendo da crise chilena, eu não estava acompanhando diretamente, aí você entra dentro da mídia desses países, porque a internet possibilita, né? Na Venezuela, entra para saber o que são as filas, né? Até mesmo hoje o que a gente pode perceber, a aproximação de Cuba com os Estados Unidos para ganhar, gente, é para as pessoas. Eu acredito que existe uma briga ideológica séria no país, esquerda, direita, e para mim isso já se confunde muito, porque eu já não sei, porque as ações de direita passaram a ser de esquerda, enfim. O que eu vejo é que não há uma prioridade ao cidadão. Crise na educação, o governo não está conseguindo manter os gastos da educação, greve nas universidades federais, greve nos estados, greve nos municípios. O governo não está repassando nem o dinheiro para os fornecedores de hospitais. Faltando, lembra, há poucos dias a RBS noticiou que faltavam vacinas para recém-nascidos aqui nos postos de saúde. É uma crise de cima para baixo e de baixo para cima. Professor Rampinelli. Bom, a tendência do mundo são
blocos regionais, e é importante fortalecer o Mercosul. Agora, Janine, eu vejo crise na Europa. Olha a Grécia hoje. Sim. A Europa começou a construir a sua comunidade econômica em 1945 e eles não conseguem se acertar. Hoje, uma crise estrutural na Europa. Olha como se comporta a Troika, o Banco Central Alemão, a Comunidade Europeia, o Fundo Monetário Internacional. Então, é o seguinte, quando tem uma crise na América Latina, parece que o mundo vai acabar. Quando tem uma crise na Europa, não. É algo normal. Não, a crise europeia hoje é uma crise muito maior do que a crise latino-americana. Eu vejo o Mercosul, claro, ele está em refluxo, ele precisa avançar. Agora, o grande problema do Mercosul é que o fim das tarifas favorece as multinacionais que nós temos dentro dos nossos países. Nós precisamos ter uma burguesia de cunho nacional, que pense a nação, que aplique o dinheiro na nação. As nossas burguesias aplicam o dinheiro em paraísos fiscais, aplicam o dinheiro fora do Brasil. Escuta, Janine, hoje os empresários brasileiros, a grande maioria do PIB brasileiro, ou está na cadeia, ou está com tornozeleira, ou está em prisão domiciliar. Olha como é que está hoje o empresariado brasileiro. Então, nós precisamos ter esse empresário que pense isso e que faça esse esforço. É claro que nós temos oposição de fora. Os Estados Unidos se opõem ao Mercosul. Tanto é que eles fazem a Aliança do Pacífico. O que é? Chile, Peru, México. Tentando quebrar qualquer unidade aqui na nossa região. E o México tem 80% do seu comércio com os Estados Unidos. Se fazer comércio com os Estados Unidos desse resultado, o México hoje não seria um país falido. O México hoje é um estado falido. Quem domina o México hoje é o narcotráfico. Sim. Tanto é que quando o presidente da República fala na televisão mexicana, parte do território não o escuta e atende o narcotráfico. Então eu penso que nós precisamos avançar, sim, mas os governos têm que ter esse sentido. E a burguesia tem que ter o sentido do nacional. E a nossa burguesia é sócia menor do imperialismo, busca vantagem lá fora. Então, isso tem que mudar. E isso é uma consciência que nós vamos formando durante décadas. Se a Europa não fez isso em 60 anos, como é que nós vamos querer fazer em 15? Bom, vou pedir licença aqui para os nossos convidados, para a Dona Maria também, para a gente fazer o último intervalo e voltar daqui a pouco, inclusive com a Dona Maria direto, para a gente fazer o contraponto com ela, se for o caso de ela querer fazer o contraponto. Não é obrigado a fazer o contraponto, não tem esse problema, e também com o Daniel, para que a gente aí sim tenha as considerações finais e concluamos o programa de hoje, que está muito instrutivo, principalmente para você que está nos acompanhando de casa. Portanto, 2 minutos, estaremos aqui de novo.